Microaudiobooks apresenta jogos de poder, métodos eficazes para influenciar as pessoas. Harry, preste atenção. Este livro irá favorecer você, independentemente da sua profissão. O objetivo é ajudá-lo a dominar a arte de conquistar o que deseja, e não o que os outros desejam. Aulas e pesquisas podem ser interessantes e divertidas, mas não são realmente necessárias para esse propósito. Jogos de poder irá ensiná-lo a deixar de ser um seguidor e se tornar um líder. Aprenda técnicas para fazer as pessoas acreditarem em você. Alguns dizem que a influência é uma arte, mas isso não é verdade. Como vários pesquisadores já destacaram, é uma ciência, e isso é bom para nós. Significa que não é necessário ter um talento inato para influenciar. Embora algumas pessoas possuam esse dom natural, podemos facilmente aprender a fazer o mesmo. Então, o que essas técnicas oferecem? A resposta é simples: a habilidade de criar verdades. Repetir até que se tornem verdadeiras. Não é algo que a maioria admita, mas costumamos basear nossas opiniões no que os outros pensam. Analisamos o que a maioria ao nosso redor pensa, o que parece ser a norma, e então acreditamos que essa deve ser a melhor opção. Quanto mais pessoas conhecidas parecem gostar de algo, mais fácil se torna tomar decisões com base nessas informações. Isso não seria um problema se ouvíssemos pessoas que realmente entendessem do assunto em questão, mas raramente questionamos a credibilidade de quem está falando. Reconhecer a mensagem é muito mais importante para o nosso subconsciente do que reconhecer a fonte da informação. A repetição da mensagem é essencial, independentemente do número de pessoas envolvidas, para que possamos registrar uma opinião ou comportamento como a norma coletiva. Basta que uma pessoa exponha esses pontos e os repita diversas vezes. Isso significa que, quando você deseja que as pessoas ajam ou pensem de determinada maneira, é necessário repetir sua mensagem tanto por escrito quanto verbalmente. Quanto mais vezes você puder repeti-la, maior será a chance de estabelecer uma norma coletiva. Para garantir que os outros ouçam você, é importante fazer com que sua mensagem pareça verdadeira. Estudos mostram que quanto mais facilmente captamos as informações, maior é a probabilidade de considerá-las verdadeiras. O autor apresenta algumas técnicas, como pronúncia fácil, rima e legibilidade, para facilitar a assimilação da mensagem. No entanto, é importante não exagerar. Há uma técnica adicional para envolver as pessoas: o oferecer menos opções. Você deve considerar um número de opções que não seja excessivamente grande. Embora possamos nos sentir profissionais e inteligentes ao oferecer muitas opções, a verdade é que, se você quiser que alguém escolha uma das suas sugestões em vez de outra pessoa, suas chances serão reduzidas a cada nova opção apresentada. Portanto, limite o número de opções que você oferece. Dessa forma, será mais provável que os outros façam o que você deseja. Por exemplo, em vez de apresentar 9 opções de uma vez, apresente 3 e permita que eles escolham a melhor delas. Em seguida, apresente mais 3 e deixe-os escolher novamente. Por fim, apresente as 3 últimas e permita que eles selecionem a melhor. Finalmente, reúna as 3 opções selecionadas e deixe-os escolher a favorita entre as 3 melhores. Ao seguir essa abordagem, você garante que nunca precisa escolher entre mais de 3 opções, mesmo que haja um total de 9. Essa é uma forma muito útil de facilitar para o cliente e também evita descartar algumas das opções. Quando alguém se antecipa a você, suponhamos que alguém tenha divulgado uma mensagem que você queira negar ou fazer os outros questionarem. O que você pode fazer é apresentar suas informações utilizando as mesmas técnicas utilizadas pelo outro lado ao transmitir a mensagem contraditória. Dessa forma, as pessoas farão associações à mensagem anterior. Ao captarem sua mensagem, isso beneficiará você de várias maneiras. Mostrar fraqueza pode ser uma estratégia eficaz para ganhar força. O autor menciona que tendemos a acreditar mais em quem admite os possíveis aspectos negativos, especialmente quando existem coisas que talvez não tenhamos percebido sozinhos. Além disso,
é importante atender às necessidades básicas das pessoas, pois todas as ações são motivadas pelas mesmas necessidades humanas fundamentais. O autor destaca que as necessidades mais poderosas são segurança, paz de espírito, poder, integração e aceitação social, sexo e controle. Portanto, é essencial identificar qual é a necessidade predominante do seu cliente e oferecer uma maneira de suprir o que está em falta. Ao fortalecer ou mudar opiniões, divulgar por escrito é a melhor forma de convencer alguém de que realmente acreditamos em algo. Nesse sentido, um teclado ou um papel e uma caneta são as melhores ferramentas que podem ser utilizadas. Se o objetivo é fazer alguém mudar de opinião, é importante fazer com que a pessoa mantenha sua opinião atual para si mesma e evitar repetições. Utilizar a técnica da repetição e mostrar que a maioria está do seu lado pode ser eficaz. Além disso, é possível mudar opiniões utilizando a distração, uma vez que uma mente distraída é mais fácil de manipular e sofrer mudanças do que uma mente focada. Por exemplo, é muito mais fácil convencer alguém que esteja assistindo à televisão. Mesmo com a televisão sem som, se estiver ligada, o cérebro dele não apenas ouvirá você, mas também terá que processar informações visuais de uma fonte totalmente diferente, como uma partida de futebol. Isso significa que ele não conseguirá se concentrar em elaborar contra-argumentos, como aconteceria em situações normais. Modelei a autoimagem dos outros, Harry, dizendo que grande parte da nossa autoimagem é baseada no que os outros dizem que nos parecemos. Isso significa que você pode mudar a personalidade de alguém, por exemplo, tratando a pessoa como se ela já fosse do jeito que você deseja. Essa técnica pode ser usada para moldar os outros de acordo com seus desejos. Além disso, seu comportamento também pode influenciar os outros. Os seres humanos são programados para viver em grupo. Quanto maior o grupo, maior a probabilidade de que a maioria das pessoas siga as sugestões do líder. Os grupos também reagem de forma mais emocional do que as pessoas individualmente. O autor menciona que muitos grupos não têm um líder simplesmente porque ninguém tem coragem de ser um. Se você quer que os outros façam o que você deseja, por que não facilitar as coisas para si mesmo e direcionar sua mensagem para várias pessoas de uma vez só? Certos gestos têm significados simbólicos claros. Ao fazer um simples gesto, é possível influenciar os outros a levar a sério e valorizar o que você diz, além de acharem que você sabe do que está falando. Um exemplo disso é usar as pontas dos dedos para formar triângulos. Usamos esse gesto subconscientemente quando nos sentimos muito seguros sobre o que estamos falando. O autor menciona que, ao unir os dedos, o efeito é forte o suficiente para dificultar eventuais discordâncias. No entanto, é importante lembrar que você pode ser confundido com um intimidador se agir dessa maneira. Portanto, esse gesto combina melhor com uma atitude humilde e simpática. O cérebro humano processa emoções de forma distinta nos hemisférios direito e esquerdo. As emoções negativas são mais acionadas pelo hemisfério direito, enquanto as emoções positivas são associadas ao hemisfério esquerdo. Essa conexão entre emoções e localização pode se estender até objetos posicionados à esquerda e à direita. Portanto, em uma apresentação, ao transmitir algo positivo, é recomendado permanecer à direita, e ao abordar aspectos desfavoráveis, adotar uma posição mais à esquerda. Esse princípio também pode ser aplicado a objetos ou até mesmo às mãos, como quando simulamos segurar uma caixa invisível com a mão esquerda. Ao falar sobre aspectos negativos, posicione-se à direita, e sobre aspectos positivos, à esquerda. Existem estratégias eficazes para captar a atenção das pessoas e ser ouvido com mais destaque. Ampliar o vocabulário é uma delas. O autor ressalta que pessoas com um repertório linguístico mais amplo são vistas como mais criativas e inteligentes, têm maior facilidade em conseguir emprego, conquistar promoções e são levadas mais a sério. Portanto, é recomendado consultar um dicionário e buscar um ou dois sinônimos para palavras que usamos diariamente. Comece do mesmo lado, pois apreciamos quando as pessoas concordam conosco. Se os outros compartilham de nossos pensamentos,
é mais provável que nos aceitem. Ser aceito é de extrema importância para nós. Para que um cliente aceite algo, é necessário influenciá-lo a gostar de você. Concordar inicialmente com a pessoa torna mais receptiva a qualquer coisa que você tenha a dizer posteriormente. Ao utilizar a conjunção mais, indicasse uma contradição ou ressalva em relação à frase anterior. Por exemplo, estou com fome e quero comer. Mas, por outro lado. Por outro lado, a conjunção enquanto conecta duas características ou pensamentos. Uma outra característica dessas palavras é que a conjunção mais anula tudo o que foi dito anteriormente. Quando for necessário fazer uma crítica, é mais fácil aceitá-la quando ela é expressa da seguinte forma: primeiro, o aspecto negativo é mencionado, e em seguida, o aspecto positivo é destacado. Quando você permite que a afirmativa positiva apague os sentimentos causados pelos pontos negativos, é mais fácil aceitar ser criticado. O significado continua o mesmo. Você fez muito bem ao mostrar às pessoas que está pensando nelas. Comece com a palavra você e explique como a situação está relacionada a elas. O autor afirma que, dessa forma, as pessoas obedecerão aos seus caprichos por interesse próprio. Ao usar no e no até mesmo em conversas com estranhos, você pode gerar um sentimento de afinidade. Eles vão pensar que você está mais próximo deles do que realmente está e que estão no mesmo barco. Isso aumenta a probabilidade de eles atenderem a algum pedido seu. A confusão mental está a seu favor. Muitas de nossas ações são realizadas no piloto automático, como cumprimentar alguém. Ao interromper um padrão programado, por exemplo, ao estender a mão para cumprimentar um colega e depois agir de maneira imprevisível durante o aperto de mão, você pode deixá-lo temporariamente confuso. O cérebro esperava uma coisa, mas algo inesperado aconteceu e o deixou perturbado. Agora, ele precisa analisar rapidamente a situação para determinar o que fazer. Nesse momento, o cérebro do seu colega estará extremamente influenciável. No entanto, o que você sugerir nessa situação deve ser algo simples e claro, como permitir que você passe na frente dele na fila ou convidá-lo para um show. Sensibilize corações e mentes. Um pensamento racional é raramente suficiente para fazer alguém agir. Embora um pensamento racional possa explicar por que algo deve ser feito, se não for acompanhado de uma emoção, nada acontecerá. Quanto mais emoções você conseguir despertar, mais a pessoa ficará encantada por você. Segundo o autor, se estiver buscando inspirar engajamento, determinação e foco, siga o exemplo dos grandes líderes políticos. Comece expressando as emoções, compartilhando suas visões e sonhos com as pessoas. A razão sempre vem em segundo plano. Os truques ensinados pelo autor nesse jogo são excelentes, mas também existem palavras que devemos evitar. São palavras específicas que devem ser evitadas a todo custo em negociações, reuniões, encontros amorosos ou qualquer outra situação. Essas palavras podem parecer inofensivas, mas se usadas, a pessoa com quem você está conversando poderá considerar você fraco, indeciso, facilmente influenciável e não terá interesse em perder tempo com você. As palavras a serem evitadas são e mais, tentar, se, talvez, quem sabe, possivelmente, teria, deveria, poderia, ir e não. Para conquistar o amor das pessoas, deixe seu ego de fora dos jogos de poder. A humildade é a chave tanto para a comunicação quanto para o poder. Quanto menos você exibir seu ego, mais poder adquirirá para ser um bom líder. Naturalmente, é importante ter um ego saudável, mas é melhor deixar as pessoas perceberem isso por si mesmas. Se quiser influenciar alguém por meio de um post, para obter ajuda, responder a uma pesquisa ou pedir um favor, saiba que a probabilidade de receber ajuda será maior quanto mais pessoal for o seu pedido. O autor afirma que bilhetes e posts são as melhores armas secretas e econômicas disponíveis. Quanto mais a pessoa perceber que você fez um esforço pessoal para pedir ajuda, maior será a tendência de ajudá-lo. Presentes são um método clássico para fazer as pessoas gostarem de você, mas algumas variáveis podem tornar um presente mais eficaz.
O truque para aumentar os efeitos de um presente ou favor é torná-lo importante e inesperado. Melhore, com o mesmo número de caracteres sem perder o contexto e faça correções gramaticais, ajustes nas estruturas das frases caso necessário, e complemente com outras informações nesse texto. Essas partes darão continuidade. Não é necessário citar as correções. Priorize e ignore os números cronológicos e escreva normalmente. Além disso, seja pessoal. É preferível ouvir e confiar mais nas pessoas com quem você tem afinidade. Essas pessoas são aquelas que se comportam de maneira semelhante a você. O autor menciona que o motivo de gostarmos dessas pessoas é que elas nos fazem lembrar de alguém que gostamos muito, nós mesmos. Portanto, se você quiser realmente influenciar alguém, deve identificar características que tenham em comum e destacá-las para a pessoa. Não se esqueça das pequenas coisas. É importante que as pessoas com quem você se relaciona percebam que os detalhes de suas vidas são importantes para você. Em um segundo encontro, lembre-se de alguns detalhes da primeira conversa. Isso demonstrará interesse e tornará você mais confiável. Se necessário, faça pequenas anotações no cartão de visita para se lembrar posteriormente. Para lembrar-se posteriormente, faça elogios sinceros. Há maneiras corretas de elogiar e cumprimentar, assim como outras completamente equivocadas. Nunca critique. Evite estragar tudo ao finalizar a maioria dos elogios com alguma forma de crítica. O poder de pedir ajuda, obter ajuda e ser apreciado. Gostamos de pessoas que pedem ajuda, e até preferimos aqueles que pedem ajuda em relação aos que não o fazem. Isso significa que, se quiser apresentar uma imagem mais positiva de si mesmo, pedir ajuda é uma boa ideia. Pode ser algo inteligente a fazer, especialmente se você se envolveu em um conflito em que precisou ser muito duro com alguém. Não se esqueça do poder da gratidão. Assim como acontece com os elogios, a maioria de nós se esquece do poder que ela possui. No agradecimento sincero, uma estratégia simples é começar a agradecer as pessoas por coisas que elas não esperam que você agradeça. Reconhecer um gesto negativo de forma não verbal também é importante. Quando estiver envolvido em jogos de poder, é crucial fazer o máximo para evitar ouvir, não é mesmo? Os negociadores profissionais aprendem a identificar quando um não está a caminho. Ao prestar atenção aos sinais, é possível redirecionar a conversa para evitar ouvir um não. Aprender essa habilidade é importante, pois enquanto a pessoa ainda não expressou sua opinião negativa, há a chance de recuar, reformular ou esclarecer as intenções, transformando o possível não em um sim. Para isso, é necessário observar o comportamento normal da pessoa e fazer perguntas cujas respostas sejam positivas, seguidas de perguntas negativas, analisando o comportamento para identificar os gestos que indicam uma resposta negativa iminente. Quando algo está errado, demonstramos inconscientemente nosso desagrado através de gestos, como tocar em nós mesmos mais do que o normal. Se alguém começa a se tocar excessivamente toda vez que você aborda um determinado tópico, você saberá qual é a fonte de preocupação para essa pessoa. Além disso, pressionar os lábios também pode indicar uma mentira, e um movimento de beicinho, semelhante a beber algo com canudo, geralmente é feito rapidamente, mas é bastante óbvio. No entanto, diferente dos lábios pressionados, esse gesto não é um sinal de estresse, mas pode indicar discordância com o que está sendo dito ou consideração de outras opções. Agora, vamos falar sobre métodos para lidar com pessoas que estão atrapalhando seu caminho. Hendrick, especialista em jogos de poder, afirma que quando você começa a se destacar e chamar a atenção, pessoas invejosas encontrarão motivos para difamá-lo e questioná-lo. É nesse momento que os outros começam a seguir as suas sugestões e não as de outra pessoa, abrindo espaço para a competição. No entanto, em vez de esmagar alguém, é mais eficaz utilizar a diplomacia. Se você destruir alguém, essa pessoa ficará mais agressiva e defensiva no próximo encontro. Portanto, ao usar a diplomacia e jogar os jogos de poder de forma habilidosa, a pessoa não se importará em colaborar novamente no futuro. Em vez de discutir,
insistindo que você está certo e a pessoa está errada. É mais eficaz permitir que a pessoa perceba os próprios motivos para sair do seu caminho ou concordar com a negociação conforme você desejar. As melhores lutas são aquelas em que você não precisa se esforçar. O segredo é simples: se alguém o insultar ou tentar ofendê-lo, ria. No entanto, é importante entender que não se deve rir da pessoa que o agrediu, pois isso transformaria no agressor. No entanto, você pode rir do que ela disse. Quando alguém o ataca, espera-se uma reação negativa de sua parte, que você fique chateado, triste, irritado ou, pelo menos, ofendido. Ao demonstrar que o ataque não o afeta, você mostra que ele é irrelevante. Para todos ao seu redor, fica óbvio que você sai como vencedor do conflito. É necessário saber quais são os seus pontos fracos. Henrique questiona em quais situações você sente raiva. Identifique esses momentos em que você quase perdeu o controle e descobrirá quem é o seu inimigo. O próximo passo é torná-lo impotente. Nosso verdadeiro inimigo é a reação que esse comportamento provoca dentro de nós. O autor apresenta uma técnica útil para usar quando alguém fala incessantemente, sem lhe dar a chance de dizer uma única palavra. Se isso acontecer quando alguém o critica ou tenta decidir o que todos devem fazer, você pode usar essa técnica. Basta mostrar um interesse sincero no que a pessoa disse e interrompê-la com estas palavras: um momento, quero ter certeza de que entendi o que você acabou de dizer. Em seguida, repita o que ela falou. Assim, você faz com que a pessoa ouça em vez de simplesmente falar sem parar, e melhor ainda, ela estará ouvindo com atenção. Existem coisas que você nunca deve dizer ao entrar em um conflito, pois a outra pessoa pode tentar interromper a conversa. Não adianta você tentar explicar algo se não conseguir fazer a pessoa entender. A culpa é somente sua, pois você não soube explicar adequadamente. Em contrapartida, se alguém disser que você não vai entender, mesmo se você disser isso porque realmente acha que alguém não entende o que você diz, você pode insistir gentilmente, afirmando que vai entender se a pessoa se explicar adequadamente. As regras existem por um bom motivo, e você pode pedir que expliquem o motivo caso alguém diga que é assim porque sim. Se alguém lhe disser isso e você questionar, é da sua conta? E por esse motivo está questionando, pergunte o que a pessoa espera que você faça. Quando alguém fala isso, é porque não quer assumir a responsabilidade e provavelmente perdeu os argumentos sensatos. Nesse caso, você pode responder pedindo para ser ouvido e depois ajudado, além de sugerir uma maneira de fazer isso. Em conflitos, ambos estão presos a pontos de vista diferentes. Por trás de cada ponto de vista há mais de um interesse, e alguns podem entrar em conflito com os seus. Ao concentrar a discussão nas coisas que ambos prezam, é mais fácil chegar a uma solução em comum. Se você se prender a um único ponto de vista, pode se tornar uma pessoa difícil e irracional. No entanto, ser fiel aos seus interesses não causa problemas. O autor apresenta duas estratégias para neutralizar jogadas de poder usadas contra você. A primeira estratégia é parar de afirmar e começar a perguntar, ou seja, fazer afirmações na forma de perguntas sempre que possível. A segunda estratégia mais eficiente para interromper um ataque é um velho truque jornalístico. É importante ficar quieto. Essa técnica não apenas trará resultados significativos em confrontos importantes, mas também em situações de negociação traiçoeira. O truque consiste em antecipar a sua melhor opção caso as coisas não saiam como planejado. Ter um plano B é essencial. Mesmo que você não esteja acostumado a ter uma alternativa, é importante perceber que raramente você está sem opções e que não precisa aceitar as coisas como estão. Isso é válido em qualquer situação importante. Não se trata apenas de decidir o que mais deseja, mas também identificar a sua segunda melhor opção. Enquanto faz isso, é necessário determinar o que está disposto a abrir mão. Quanto melhores forem as suas opções, mais poder você terá para alcançar sua primeira escolha. No entanto, você pode se perguntar se não pode simplesmente ser você mesmo e não se preocupar com jogos de poder.
O autor afirma que é fundamental ser autêntico em todas as circunstâncias e dar o melhor de si. No entanto, quem você é e onde está na vida dependem de como você percebe e utiliza as redes de relações sociais ao seu redor. Por isso, é tão importante compreender como os jogos de poder são jogados e ser capaz de participar deles de forma a proporcionar uma boa experiência para todos os envolvidos. Essa compreensão é essencial em todos os aspectos da vida, incluindo nas interações online. Nossas opiniões geralmente são influenciadas pelo que a maioria das pessoas pensa. É mais fácil acreditar em pessoas que reconhecem pontos negativos, por isso devemos sempre ser sinceros. Uma mente distraída é facilmente manipulada e influenciada. Quanto maior o grupo, maior é a tendência das pessoas seguirem as sugestões do líder. Ao fazer uma crítica, é importante mencionar primeiro o aspecto negativo e depois um aspecto positivo. Conhecer os próprios pontos frágeis é essencial para aprender a lidar com dificuldades. Ter um plano alternativo é de extrema importância. Neste livro, você aprendeu que o verdadeiro poder não está em pisar nos outros para se destacar, mas sim em conquistar a contribuição e construir relações diplomáticas e harmoniosas. O autor apresenta técnicas simples para inclinar a balança a nosso favor, de forma a obter mais facilmente a aceitação das nossas opiniões, pedidos e ideias. Se você gostou e deseja aprender mais, o Microaudiobooks recomenda a leitura de Decifre e Influencie Pessoas de Paulo Vieira e Davidson Silva. Clique no botão de inscrição, deixe seu like e compartilhe com todos que você conhece. Comente aí embaixo se você iria lê-lo e o que achou do conteúdo do livro.